para esse confronto importantíssimo contra o Galo. Obrigado. Sim, é um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time de São Paulo é um time muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara ali também de empatar o jogo, mas não conseguimos. E já voltamos com uma estratégia diferente no segundo tempo, mas tomamos gol com 1, 2 minutos de jogo, que daí a gente teve que sair para tentar buscar, né? Acho que a gente tinha que tentar ainda buscar fazer um gol para entrar na partida, mas na bola parada a gente tomou o 3º gol, que daí escapou completamente ali de alguma coisa que a gente pudesse fazer para reverter, né? A respeito de sábado, é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos, e a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, então temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. É importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe. A gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra, a gente tem que entrar para ganhar o jogo. Não tem muito o que fazer de treino, porque a gente tem 2 sessões, vamos chegar amanhã à tarde, mas a gente tem total clareza de como a gente tem que disputar o jogo. Disputar sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para o jogo para a gente buscar essa final. Você falou que vocês têm total clareza de como vocês têm que disputar o jogo. Eu queria entender qual é a sua estratégia, mais na questão tática, de como você pretende escalar o Vasco para esse jogo. Eu queria te perguntar também em relação à sua escolha de utilizar todos os titulares hoje. O Atlético primeiro no jogo da rodada contra o Fortaleza conseguiu poupar quase todos, acho que foram 9 reservas no empate contra o Fortaleza. Então eu queria te perguntar dessa estratégia e se a seca agora de 7 jogos sem vencer incomoda de alguma forma. Obrigado. Bom, a seca incomoda, né? A respeito da estratégia é competir muito, a gente tem que competir muito, né? Não posso falar aqui o que eu vou fazer antes, né? Até para não dar nenhuma arma para o Atlético, mas a gente sabe que a gente vai ter que competir muito para conseguir fazer um jogo contra o Atlético, uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem, então para a gente correr atrás a gente tem que estar muito estruturado, muito organizado e competir muito, né? A respeito do que o Atlético fez, aí a estratégia deles, né? A gente sabe que a gente precisa pontuar rápido no Brasileiro, então a gente precisava aqui tentar buscar um resultado melhor, porque a gente não conseguiu nos últimos jogos, para a gente buscar logo uma pontuação que a gente consiga jogar mais tranquilo para frente, que a gente não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos, e por isso que a gente optou, até porque a gente tinha uma semana parado, né? Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético, a gente vai estar 100% para buscar essa vitória. A gente viu muitos torcedores aqui hoje, mas o torcedor não acompanha o time porque o time realmente em campo não produziu o que a torcida esperava. O que você espera para sábado e o que o time pode fazer de diferente para ganhar a torcida que vai estar cheia de Januário nesse jogo tão importante de sábado? Sábado a gente tem que competir muito, não é diferente disso. A gente tem que competir, a gente tem que tentar buscar a vitória. Não tem outro resultado, né, para a gente do que pelo menos um gol de vantagem para a gente levar para os pênaltis. A gente tem que encarar a nossa final, como a gente tem encarado alguns jogos, mas esse de fato é o jogo mais importante dos últimos 11 anos. A gente tem que dar esse peso de ser a nossa final, de ter que deixar tudo dentro de campo, de ter que ser um time muito aguerrido, e é isso, é competir muito, é só nós que temos que fazer as coisas acontecerem lá dentro de campo para a gente conseguir sair dessa situação que tanto incomoda a gente. Boa noite, Paiva, vindo com o Oliveira do BTV Esportes. Esses 7 jogos, em todos os jogos, ou o Vasco marcou apenas um gol, ou não fez gol, e tem sofrido gols em todos os jogos. O que te preocupa mais nesse tempo instável do Vasco, nesses jogos de instabilidade do Vasco? O sistema ofensivo ou o sistema defensivo que precisa de mais ajuste? Eu acho que os dois, né? Eu acho que a gente tem que estar equilibrado, né? Falava muito nisso no começo, da gente equilibrar. Eu acho que a gente conseguiu reduzir o número de gols que a gente tomou. Desde quando eu cheguei, o nosso saldo ainda é positivo, né? A gente conseguiu fazer mais gol do que tomou e realmente nos incomoda, né? O nível dos jogos sempre é muito alto na Série A, então todos os jogos são muito difíceis, né? Da Copa do Brasil também, mas a gente precisa buscar logo esse equilíbrio, de defender bem e fazer os gols, né? Sabendo que os jogos são difíceis, a gente teve um setembro difícil, jogamos muito fora,
mas nada disso serve como desculpa. A gente precisa logo mudar a nossa chave, logo organizar de novo melhor a defesa, que a gente tinha melhorado muito, a gente estava tomando menos gols, né? Hoje, acho que nenhum jogo a gente ia tomar 3 gols, à exceção do jogo do Fortaleza, se eu não me engano, que a gente empatou 3-3. Hoje saiu do nosso controle, mas a gente precisa voltar logo a controlar, a ter equilíbrio para a gente buscar os pontos do Brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil. Paiva, Aline Quirionde, canal Mário Coelho Vasco, hoje uma derrota em um simulado, né, para a semifinal da Copa do Brasil. Porém, a gente chega nessa fase decisiva com algumas lacunas no elenco que são visíveis. Zagueiro pela esquerda, que você tanto falou, a gente não tem outra opção a não ser o Léo em baixa. Não está dando certo esse sistema de jogo com um jogador com a perna direita ali daquele lado. Dá para ver que está fragilizado. O Lucas Piton sofre um pouco mais nessa questão da marcação pela esquerda. A gente também não tem uma opção para o Verratti. O torcedor reza todos os dias e todas as noites para que nada aconteça, né? Uma lesão, uma possível lesão, e você chegou numa semifinal num momento que o seu time está muito mal, mas o seu time já jogou melhor. Eu queria saber o que você tem para trazer para esses jogadores aquele Vasco. Uns tempos atrás estava na zona de rebaixamento, se recuperou e chegou na semifinal da Copa do Brasil. E manda um recado para o torcedor, se você puder, por favor. A gente está tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, né? Eu via principalmente quando a gente estava com o Adson e o David, a gente tinha encontrado a forma de jogar, estava natural o nosso jogo, né? A gente estava conseguindo jogar com naturalidade. O Estrela, quando veio logo no início, também nos deu um pouquinho de força ali com um 10 que conseguia atacar mais o espaço, né? A gente perdeu jogadores importantes e a gente está em busca de encontrar de novo a forma de jogar melhor, né? A gente acho que variou muito, a gente tentou muita coisa, a gente mudou o sistema, a gente mudou jogadores e está em busca dessa melhor forma de jogar. E eu acho que nesse momento, contra o Atlético, que a gente precisa competir muito. Independente de quem entra, a gente tem que voltar a competir, porque foi uma coisa que a gente fez quando a gente chegou também, né? A gente competiu muito, a gente lutou muito, a gente brigou muito, a gente não conseguia fazer o futebol mais vistoso, mas a gente conseguia sair com resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Talvez a gente não está conseguindo jogar da forma que a gente gostaria, controlar o jogo da forma que a gente gostaria, mas a gente precisa agora buscar o resultado. Sábado é o jogo mais importante a gente buscar o resultado, né? O recado para dar para a torcida é para continuar acreditando na gente, porque nós vamos dar a volta por cima, nós vamos lutar muito para sábado fazer um grande jogo. A gente precisa dar essa resposta para a torcida. E não vai faltar luta, batalha, vontade, determinação, porque é muito importante para o Vasco chegar nessa final. E o Vasco é muito grande para estar tanto tempo sem chegar numa final de uma competição brasileira. Paiva, uma pergunta bem específica e comportamental sobre o Verratti. Ele é um líder que vem de uma cultura esportiva e pessoal diferente, uma língua diferente. A pergunta é como é que funciona essa comunicação de vestiário entre ele e os jogadores de você, se é de fácil entendimento, mesmo ele misturando esse portunhol, se ele consegue se fazer entender através da palavra e do exemplo dos companheiros. Não, sem dúvida. Com os sul-americanos ali é muito tranquilo, é muito fácil de entender, assim, a gente já está junto há muito tempo, então em questão da língua é muito tranquilo e principalmente o dia a dia de cada um, né? A gente conhece já como eles são, a gente está muito irritado por tudo que está acontecendo, né? Verratti talvez o mais irritado, porque é extremamente competitivo, né? Tem uma competitividade acima da média e a gente está muito irritado aí que os resultados não estão vindo, a pontuação não está vindo e, de novo, o futebol é tão maluco que daqui 2 dias a gente pode dar a resposta e chegar numa final de Copa do Brasil, né? Então a gente tem que agarrar essa oportunidade que a gente tem e lutar muito, guerrear muito para a gente chegar nessa final, mas quanto ao vestiário nosso, é muito tranquilo no sentido de comunicação, é muito fácil, e o que está nos deixando irritado realmente é o resultado que não está vindo. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Coletiva técnica. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do técnico Rafael Paiva após a derrota do Vasco da Gama no Brinco de Ouro da Princesa para a equipe do São Paulo.
Agora, o próximo jogo do Vasco é decisão, hein? É decisão em São Januário e o Vasco precisa vencer por 1 ou mais gols de diferença para que possa chegar à final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, 2-1 para o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. E agora, o jogo de volta será realizado, como eu falei com vocês, em São Januário. E o Vasco precisa muito, mas muito dessa vitória para conseguir colocar o ânimo lá em cima em busca de novos rumos na competição e também na temporada. Portanto, finalizou a coletiva. Você conseguiu acompanhar nesse momento aqui o Rafael Paiva falando sobre toda a situação envolvendo o Vasco e botou bastante confiança que vai passar para a final da Copa do Brasil. Falou que já sabe o que tem que fazer e é vencer ou vencer. Esse que é o lema hoje no Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!